Nalva. Boa noite, Rafael. Boa noite aos nossos queridos amigos, muita paz, que o Mestre Jesus nos abençoe sempre. Para iniciar os estudos de hoje, nós vamos solicitar da nossa cara amiga Ana Cláudia para que ela faça a prece de abertura. Boa noite a todos. Então vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, rogando ao Pai Maior que nos abençoe e que inspire o professor James para conduzir este momento de aprendizado e que ao fim desta reunião todos possamos sair envoltos em conhecimentos maiores do que quando aqui chegamos, sempre buscando o nosso amadurecimento e o nosso crescimento espiritual. Que os irmãos de luz da Casa do Caminho estejam conosco. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, nossa amiga Ana Cláudia. Uma boa noite a todos vocês. É uma alegria imensa de todas as sextas-feiras. Desde 2018 que nós estamos com os estudos da obra Gênese, 2018, 2019, presencial lá na Casa do Caminho, e com a pandemia em 2020 estamos online. Então, desde 2020 que nós estamos com os estudos da obra Gênese online, mas não vai demorar muito tempo da gente voltar presencialmente. Hoje nós vamos... Oi? Só lembrando que quando a gente voltar presencialmente, o online não vai parar. Isso. Nós vamos voltar presencialmente, mas continuaremos transmitindo de forma online para quem está em outras cidades, em outras capitais. Pois bem, meus queridos amigos, hoje me parece que alguns dos nossos amigos que estão aqui no estudo da Gênese também estudam o livro dos Médios, sob a coordenação do nosso amigo Roberto Sabadini e Ana Teresa. Hoje, para que eu possa abordar esse capítulo 14, a ação dos espíritos sobre os fluidos, é necessário a gente tecer alguns comentários no capítulo 8 do livro dos Médios. Porque o livro A Gênese Kardec vai citar o livro dos Médios. E o livro dos Médios, o capítulo 8, ele vai falar sobre o laboratório do mundo invisível. Eu vou ler alguns trechos deste capítulo, trechos esse que Kardec traz uma série de comunicações psicofônicas pelo o espírito São Luís. O espírito São Luís, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, na França, que foi o primeiro centro espírita, São Luís vem, neste capítulo 8 do Livro dos Médios, falar sobre a questão dos vestuários dos espíritos. Como será a nossa aparência? Como é que nós vamos nos identificarmos no mundo espiritual? Onde é retirado para a formação desta roupa? Então, no item 126, se vocês pegarem o Livro dos Médios, não é? Item 126, capítulo 8 do Laboratório do Mundo Invisível. E Kardec diz assim: dissemos que os espíritos se apresentam vestidos de túnicas, envoltos em panos flutuantes,
ou com as roupas comuns. Os panos flutuantes parecem ser de uso geral no mundo dos espíritos, mas pergunta-se onde eles encontram. Roupas inteiramente semelhantes às que usavam em vida, com todos os acessórios do traje. É evidente que não levaram esses objetos com eles, pois que ainda se encontram conosco. De onde provém, então, os que eles usam no outro mundo quando desencarna? E aí, nesse mesmo item 126, ele vai comentando. Tivemos a ideia, Kardec pergunta ao Espírito São Luís, tivemos a ideia, então, de que os corpos inertes poderia possuir. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, que isso é interessante. Tivemos, então, a ideia de que os corpos inertes poderiam possuir correspondentes etéreos no mundo invisível, que a matéria condensada que forma os objetos poderia ter uma parte quintessenciada, inacessível aos nossos sentidos. Essa doutrina não era destituída de verossimilhança, mas não pode explicar todos os fatos. Havia um sobretudo que parecia desafiar todas as interpretações. Até então se tratava apenas de imagens ou aparências. E já vimos que o perispírito pode adquirir as propriedades da matéria e tornar-se tangível, mas essa tangibilidade é passageira e os corpos sólidos se desvanecem como sombras. O que ele comenta aqui é que essa teoria do duplo etérico, dos objetos que nós temos na Terra, como por exemplo uma caneta, uma caneta, é possível ter o espectro etérico destes objetos sólidos na outra dimensão. E aí ele diz na nota do rodapé do Livro dos Médiuns, essa teoria do duplo etéreo das coisas é verdadeira, tanto para o espírito quanto para outras correntes espiritualistas, mas não se aplica ao caso das aparições, que a gente pode até falar sobre materializações. Mas o que Kardec apresenta neste capítulo é que no item 128, no item 5 do item 128, ele diz assim: coloco de novo a questão de maneira categórica, a fim de evitar qualquer equívoco. As roupas dos espíritos são alguma coisa? Hein, Jane? O espírito que apareceu na casa de Emmanuel, materializado, usando uma camisa jeans, usando uma camisa polo vermelha e uma calça jeans desbotada. De onde esse espírito retirou aquela camisa polo vermelha? Como o espírito se identificou com a calça jeans desbotada? Fecha aí o microfone, Bárbara. Oxe, está aberto? Está aberto. De onde o espírito confeccionou aquela camisa polo vermelha, aquela calça jeans desbotada? E que um médio vidente viu o espírito usando essa vestimenta. Então, esse capítulo 8 do Laboratório do Mundo Invisível, Kardec vai tecer um diálogo com espíritos
São Luís, e que ele dá a resposta tanto neste capítulo, tanto quanto no capítulo do livro A Gênese, que é a ação dos espíritos sobre o fluido, as criações fluídicas e a fotografia do pensamento. Então vocês terão esta resposta dentro do que nós vamos agora analisar no livro A Gênese. E vejamos bem, quando Kardec vai falar sobre a importância do fluido como a alquimia, o fluido pela qual cada um de nós manipulamos ao nosso bel prazer pela força do teu pensamento. Então ele começa dizendo-nos da seguinte forma: os fluidos espirituais que constituem um dos estados do fluido cósmico universal são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais, ou seja, o fluido cósmico universal é a atmosfera dos seres espirituais, o elemento de onde eles tiram os materiais sobre que operam, o meio onde ocorrem os fenômenos especiais perceptíveis, a visão e a audição do espírito, mas que escapam aos sentidos carnais, que escapam aos sentidos físicos, impressionáveis, somente a matéria tangível. O meio onde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual, diferente pela causa e pelos efeitos da luz ordinária. Finalmente, o veículo do pensamento, como o ar, é do som. O ar é o veículo que propaga o som. E o pensamento é este veículo que propaga a manipulação do fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico é manipulado pelo nosso pensamento. E mais adiante, ele diz assim: os espíritos, cada um de vocês, nós que aqui nos encontramos, somos almas encarnadas. Amanhã não estaremos mais no corpo físico, nos tornaremos agora espírito. Alma, enquanto encarnada, espírito, fora do vaso físico, desencarnado. Então, amanhã, nas nossas futuras desencarnações, nós já nos tornamos espíritos, e na qualidade de espíritos, que é chamado de erraticidade, não é que você seja espírito errante. É uma terminologia que Kardec diz, erraticidade no mundo transitório, o mundo espiritual. Então ele vai dizer que os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Então aqui, Jane, está bem claro que é a manipulação do nosso pensamento e a vontade que você vai manipular para a criação dos objetos que está no capítulo 8 do Livro dos Médiuns. Aquele espírito que apareceu no bairro de Santo Antônio, além do Carmo, nos anos 90, pouco antes de uma reunião doutrinária, o espírito se mostra para o médio de vidência, o médio de clarividência, ver momentos antes da doutrinária, um espírito aparentando 30 anos, usando uma camisa polo vermelha, uma calça jeans,
e com a aparência de um jovem de 30 anos. Então, o que eu estou querendo dizer, eu não. O que os espíritos afirmam a Kardec, que o pensamento e a vontade é que vai manipular este fluido, este perispírito, e vai dar as suas características. Vamos mais adiante. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos, tal ou qual direção os aglomeram, combinam ou dispersam. Organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração, uma coloração determinadas, mudam-lhes as propriedades. Foi isso que nós estudamos nas 2 semanas passadas, né? As propriedades do perispírito. Como o químico muda os gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina, o laboratório da vida espiritual. Olha que coisa impressionante. Quando nós não mais existirmos no mundo físico, os nossos sentidos vão se ampliar e você será capaz de manipular com o teu próprio pensamento os objetos que você deseja ter, a aparência que você deseja ter. Olha o que ele vai dizendo aqui. Algumas vezes, essas transformações resultam de uma intenção, outras são produto de um pensamento inconsciente. Muitas das vezes se trata de um pensamento inconsciente. Significa que o espírito que ainda está no estágio de imperfeição, ele não consegue manipular 100%, ter a sua autoconsciência 100% para a manipulação de determinadas formas que ele vai criar no mundo espiritual. Mas os espíritos superiores, sim. Basta que o espírito pense uma coisa para que esta se produza, como basta que modele uma área para que esta repercuta na atmosfera. O que vocês estavam ouvindo no momento antes de entrarmos, você via ali Carmina Burana, aquela orquestra italiana cantando Carmina Burana. É uma orquestra onde cada músico tem a sua partitura, e os espíritos narram que quando há uma orquestra sinfônica tocando essas músicas belas, produzidas dentro do cenáculo, do auditório, imagens. Cada letra vai se materializando. Cada músico que pega o seu instrumento, toca o violino, o instrumento que cada músico utiliza e que tira letras, partituras, se materializa no mundo psíquico e cria imagens inenarráveis. Então, ele vai dizendo, é assim, por exemplo, que um espírito se faz visível a um encarnado que possua a vista psíquica sob a aparência que tinha quando vivo, na época em que o segundo o conheceu. Embora haja ele tido, depois dessa época, muitas encarnações, apresenta-se como com vestuário ou sinais exteriores. As enfermidades, cicatrizes, membros amputados, etc. Que tinha, então, um decapitado se apresentará sem a cabeça. Não quer isso dizer que haja conservado essas aparências, certo que não, porquanto, como espírito, ele não é coxo, nem maneta, nem zarolho, nem decapitado. O que se dá é que, retrocedendo o seu pensamento à época
em que tinha tais defeitos, seu perispírito lhes toma instantaneamente as aparências que deixam de existir, logo que o mesmo pensamento cessa de agir naqueles sentidos. Significa que você, meu pai, peço licença a vocês, meu pai, ele desencarnou sem a perna esquerda, vítima de uma parada cardíaca, e ele tinha problema de circulação na perna esquerda. Por conta da falta de circulação, ele amputou a perna. E ele iria ainda estar entre nós durante 6 meses. Durante esses 6 meses, meu pai andava na cadeira de roda. Ele tinha dificuldades, eu tinha que carregar meu pai e colocar na cama. Tivemos que providenciar uma cama mais baixa, porque a cama que ele dormia era uma cama alta, a cama de casal. Tivemos que colocar uma cama de solteiro pequena ao lado da cama de casal onde ele dormia, porque ele tinha dificuldade. A aparência de Sr. João era uma aparência totalmente debilitada. A sua epiderme estava totalmente ressecada. O médico que acompanhou os últimos momentos de vida de meu pai dizia: James, seu pai está em uma fase terminal da sua existência. E você sentia que a epiderme dele estava totalmente frouxa, flácida, sem a perna. E ele desencarna nessas circunstâncias. Foi a última visão física que nós tivemos do meu genitor e que provavelmente cada um de vocês já tiveram alguma experiência um tanto semelhante. Passado 2 anos da sua desencarnação, ele vai se identificar na reunião mediúnica do Centro Espírita Humberto de Campos, instituição essa que ele foi o fundador. Ele vai aparecer para alguns médios videntes, tendo uma aparência de um homem de 30 anos, jovem, no vigor da sua idade, com a epiderme limpa e com a perna. Ele se identifica como João, o filho, o pai de James Ney. Ele desencarnou com 68 anos, teve a perna amputada. 2 anos depois, percorrido 2 anos no mundo espiritual, 2 anos na cronologia terrestre, 2 anos no mundo espiritual. O tempo no mundo espiritual é diferente do tempo na Terra. Ele vai se identificar dessa forma com a sua última aparência que ele teve na Terra, e ele resolve se identificar como um jovem e não como um ancião. Então, quando Kardec diz, se pois de uma vez, ele diz assim, né? Se pois de uma vez ele foi negro e branco, de outra apresenta-se-á como branco, negro, conforme a encarnação a que se refira a sua evocação, é a que se transporte o seu pensamento. Por análogo efeito, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos que ele esteja habituado a usar na Terra. Meu pai, mais uma vez eu peço licença a vocês. Meu pai, quando era jovem, ele tinha um anel de ouro, e nesse anel de ouro tinha uma pedra vermelha. Eu me lembro como hoje, Reginaldo, eu era garoto, eu me lembro desse anel de ouro que meu pai usava, chamava atenção, e era uma pedra vermelha. Ele vai se identificar com estas características
Certamente é a característica que ele resolveu ter quando ele retorna ao mundo espiritual, quando ele estava na faixa etária de 30, 35 anos de idade, que foi, me parece que foi o melhor momento da vida de meu pai, não é? Foi aquele período, porque cada um de nós temos uns melhores períodos de nossas vidas. Mas quando o meu genitor foi enterrado, ele foi enterrado com uma roupa branca, usando calça branca, camisa branca que ele gostava de usar. Mas ele vai se identificar dessa forma. Então, eu torno a repetir. Por análogo efeito, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos que ele deseja esteja habituado a usar. Um avarento manuseará ouro, um militar trará suas armas e seu uniforme, um fumante o seu cachimbo, um lavrador a sua charrua, sua enxada e seus bois, uma mulher velha a sua roca. Para o espírito, que é também ele fluídico, esses objetos fluídicos são tão reais como eram no estado material. Para o homem vivo, mas pela razão de serem criações do pensamento, a existência deles é tão fugitiva quanto a destes. E aí no item 15, ele vai dizendo, hoje eu vou terminar mais cedo, que eu gostaria que vocês participassem, não é? Comentassem mais. No item 15, sendo os fluidos o veículo do pensamento, olha aqui, meus amigos, sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Pode-se, pois, dizer, sem receio de errar, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como ar no ar, ondas e vibrações sonoras. Há mais, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirídico. As imagens fluídicas que cada um de vocês criam ainda em vida física vai repercutir no nosso perispírito. Como o espelho toma nele corpo e aí, de certo modo, a fotografia. Tenha um homem, vai confirmar Kardec, tem um homem, por exemplo, a ideia de matar a outro, embora o corpo material se lhes conserve impassível. Seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todos os matizes. Isso aqui é muito interessante, viu? Vou repetir. Olha o que é que nós estamos pensando neste exato momento. Tenha o homem, por exemplo, a ideia de matar outro. Embora o corpo material se lhe conserve impassível, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todos os matizes desses últimos. Executará fluidicamente o gesto, o ato que intentou praticar. Reginalva, eu vou lhe dizer uma coisa, viu, Reginalva? Eu estou com a vontade enorme de puxar o cabelo de Rafael. Mas Rafael não tem cabelo, é careca. Mas eu estou com a vontade. Hoje eu acordei assim com a vontade, sabe? Amanhã eu estou com a vontade de acordar 5 horas da manhã e dar um mergulho na praia do Porto da Barra. Amanhã eu vou chegar às 5 horas da manhã, no primeiro horário, e dar uma mergulhada no
na praia do Porto da Barra. Se eu estou pensando, eu estou imaginando acordando 4h30 da manhã, pegando o carro, chegando cedinho no Porto da Barra, que ali só é bom, eu só vou para o Porto da Barra 5 horas da manhã, no máximo até 7 horas da manhã, alguém me encontra lá no Porto da Barra, tomando banho. Então, se no momento eu penso, agora por volta das 19 horas, eu já estou fluidicamente projetando esta imagem. Olha que coisa bacana. Então eu recomendo vocês que moram em Salvador, cheguem 5 horas da manhã na praia do Porto da Barra, porque eu estou acostumado a ir para lá nesse horário. Lá tem muitos amigos da minha idade. Se você quer encontrar a Praia dos Idosos, é 5 horas da manhã, viu, Reginalva? Não é o seu caso não, viu, Reginalva, que você é nova. É ótima, no máximo até 8 horas da manhã, é uma maravilha ali o Porto da Barra. Então, se eu projeto isso, fluidicamente, no meu mundo mental, eu já projetei, eu já criei essa situação. Então Kardec vai dizendo, o pensamento cria a imagem da vítima. Se eu estava... o Rafael deu uma risada aí, botou um bonequinho dando risada, né? Mas eu estava com a vontade de arrancar, porque Rafael disse que ia cortar os cabelos. Que cabelo o Rafael estava querendo cortar? As laterais do cabelo, mas eu estava com vontade de arrancar com alicate o cabelo de Rafael. Se eu falo isso, eu estou projetando. Aí você está projetando que Rafael tem cabelo. Amanhã ele vai nascer cabeludo. Vai acordar cabeludo. Você entendeu, Suzana? Então tenham cuidado com o que vocês estão pensando. Olha o que o senhor Allan Kardec nos adverte. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada como num quadro real, qual se lhe desenrola no espírito. Desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler noutra alma, como no livro, e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. O que não é perceptível aos olhos do corpo é perceptível pelos olhos da alma. Contudo, vendo a intenção, pode ela pressentir a execução do ato que lhe será a consequência, mas não pode determinar o instante em que o mesmo ato será executado, nem lhe assinalará os pormenores, nem ainda afirmar que ele se dê, porque circunstâncias ulteriores poderão modificar os planos assentados e mudar as disposições. Ele não pode ver o que ainda não esteja no pensamento do outro. O que vê é a preocupação habitual do indivíduo, seus desejos, seus projetos, seus desígnios, bons ou maus. Eu vou parar aqui, porque eu acho que esse texto tem muitas discussões para todos vocês. O que é que nós estamos projetando? Ainda encarnado com os nossos pensamentos. E como será as nossas aparências, os nossos vestimentos. Então, eu vou abrir agora, porque eu gostaria de ouvir imensamente o comentário de todos vocês. Eu fecharia, iniciaria esse segundo bloco com duas questões. O que você anda pensando na sua vida diária? E como será a tua aparência? As suas circunstâncias? Como é que você vai se identificar no mundo espiritual? Lembrando, uma das parábolas de Jesus, a parábola das nupciais. Todos são convidados ao grande casamento.
Milka Mendes, Luiz Antônio, Rafael, Ana Cláudia, Anderson, Bárbara, Beth, Deise, Ivete, João, Maria Neuza, Cizenanda, Jaguaraci, Reginalva, Jamisney, Jane, Suzana, Ana Célia, Carmesita. Faltou alguém? Eu esqueci de chamar o nome. Tem um nome aqui, Android 74. Como é seu nome, Android? Abre aí que está Android. Bom, todos nós que eu citei o nome, estão aqui, fomos convidados para o grande banquete celestial, para as bodas das núpcias celestiais. E como é que nós vamos nos identificarmos para este grande banquete espiritual? É a pergunta que eu vou deixar em aberto em cima do que nós comentamos. Agora eu passo para o comentário de todos vocês. Eu tenho uma dúvida para variar. Boa noite a todos, desculpa o meu atraso, eu estava trabalhando. Todas as vezes que eu ouço esse tema, eu me pergunto, seria, então, a beleza física fruto do nosso pensamento, né? Significando, então, a beleza que a gente entende por belo como uma coisa positiva e o feio como uma coisa negativa, né? Eu ouvi já o final da sua fala e agora me veio o insight de que essa beleza ou essa figura não é física, mas da energia que nós emanamos, digamos assim, né? Porque eu sempre me perguntava, então eu estou me plasmando de uma forma feia, né? Fisicamente feio, pelo que a gente entende de feio. Aí me lembro Bom, enfim, eu acho que deu para você entender, James, o que eu quis colocar. Deu? Suzana, eu vou ouvir mais algum. Vamos ouvir aqui Maria Neuza. Você concorda, Maria Neuza, com o que Suzana falou? Vamos ver. Está me ouvindo? Estamos, sim. A gente está sempre com essa projeção, como você está dizendo, né, de pensamentos em casa, no trabalho. Quando uma pessoa, por exemplo, está fazendo uma coisa que desagrada a gente, muitas vezes a gente lança um pensamento, né? E aí, porque aquela coisa desagradou e a pessoa está fazendo errado, né? Digamos assim, uma coisa que a gente tem um costume de preservar as coisas e gostaria que as pessoas também fossem dessa forma, né? Não jogar lixo na rua, aquela PVP. Aí, de repente, a gente vê uma pessoa que está com a gente e pega aquele lixo, e pega o lixo e joga, faz o... Aí a gente projeta um pensamento, nem para acontecer isso assim, não vou nem dizer meu pensamento, mas a gente sempre está, entendeu? A gente sempre está com esses pensamentos jogando para aqui. Mal, né? Pensamentos que a gente negativos, de enquanto a gente poderia até, sei lá, dizer, sempre está dizendo para as pessoas que não é dessa forma, mas as pessoas às vezes continuam fazendo aquela coisa que a gente fica chateado, né? Nos chateia e a gente vai com esses pensamentos jogando essas ondas, entendeu? Vamos por sequência. Suzana, a beleza está na alma e não na aparência física. A aparência física, há um capítulo do livro Obras Póstumas
que Allan Kardec trata exclusivamente sobre a beleza. A beleza do ponto de vista estético nosso na Terra. O que é a beleza? O padrão de beleza de Cleópatra, ao tempo de Cleópatra, ela foi considerada a mulher mais linda ao tempo do Antigo Egito. Os grandes imperadores caíam de joelhos diante de Cleópatra, porque o padrão de beleza, vai dizer Kardec no livro Obras Póstumas, era a beleza ápice. Cleópatra era a mulher mais linda do mundo ao seu tempo. Só que agora, passado mais de quase 3.000 anos, você vai encontrar várias Cleópatras andando na Avenida 7 de Setembro. Várias Cleópatras. A beleza, eu vou falar das soteropolitanas. Eu caminhava ontem, no final da tarde, na Avenida 7, com minha filha, e a gente observa as pessoas, o biotipo das pessoas. O que era de padrão de beleza há 3.000 anos da Cleópatra, hoje a beleza de Cleópatra são várias mulheres que a gente vê circulando aí nas avenidas. Então a beleza está na alma. Maria Matilde, eu já falei de Maria Matilde, Suzana. Maria Matilde, ela era uma afrodescendente. Ela era uma senhora baixinha, gorda, gordinha, baixinha. O cabelo de Maria Matilde parecia bombril. Aquele cabelo desgraçado de Maria Matilde. Maria Matilde tinha 55 anos, afrodescendente, negra, baixinha e gorda, toda desengonçada. Mas quando Maria Matilde abria o verbo da tua alma para falar, meu Jesus, as pessoas derramavam lágrimas no Centro Espírita Roque, na cidade de Nazaré. Aquela negra, Ou seja, ela estava fora dos padrões de beleza ocidentais, arianos, né? Porque, me perdoe, mas cabelo de bombril não existe, viu, James? Não, eu tô defendendo as gordinhas, viu? Não, mas você não, eu vou chegar lá, você não deixou eu concluir. Padrão de beleza. O que eu tô querendo dizer é que o padrão de beleza não é isso. Maria Matilde era uma alma iluminada, um espírito lindíssimo. Então, o seu perispírito, a sua aura, que era um padrão de beleza, ela aceitou reencarnar nessas circunstâncias pelo seu processo reencarnatório. Às vezes você vê uma mulher muito linda, um homem muito bonito, e que não reflete aquilo, que atrás daquele biotipo de beleza se encontra um mau caráter, uma pessoa má. Vamos lá, Suzana. Há um capítulo no livro, se eu não me engano, Os Mensageiros, que André Luiz pergunta que estranho objeto é aquele que as pessoas estão carregando debaixo do braço. E o benfeitor vai dizer a André Luiz que é um pergaminho. E que pergaminho é aquele? É um mapa cromossômico. É um pergaminho, e nesse pergaminho está traçado o mapa cromossômico do futuro corpo que aquele espírito terá quando reencarnar. Ele vai até o centro dos mensageiros, e lá ele tem um diálogo com um espírito feminino que vai reencarnar. Esse espírito feminino diz assim: na minha última existência, eu usei a minha beleza
de forma equivocada. Abusei da minha beleza e por conta disso eu levei a desgraça de milhares de pessoas com a minha beleza. E aí os benfeitores disseram assim, olha, aqui no mapa cromossômico você vai reencarnar com corpo perfeito. Você vai ter um biotipo na Terra no corpo perfeito. Aí ela pediu, e disse, não, eu não quero. Eu quero que você faça uma alteração aí no mapa cromossômico, que eu tenha algum defeito de padrão para que eu fique mais comigo mesmo. Então, o que eu estou querendo dizer, e que o estudo está querendo dizer, que o pensamento, eu estou falando, Suzana, quando a gente desencarnar, você será no mundo espiritual o que você pensa. Na Terra a gente tem essa aparência, a gente se esconde atrás de uma persona, atrás de uma máscara. O corpo físico é uma máscara que não mostra realmente quem você é. Você é realmente, a sua verdadeira identidade é identificada no mundo espiritual. Então os espíritos se identificam conosco não é pela nossa aparência física, mas pelo padrão mental que a gente está constantemente emitindo. Quanto à segunda pergunta da nossa amiga, me lembra aí, minha amiga. Que me fez a segunda pergunta que eu não estou me lembrando agora. Me recapitule aí. Ela falou do sentimento da raiva que a gente passa para outra pessoa quando vem jogando lixo no chão, uma coisa assim. Ah, sim. Então, se a gente sente raiva, não é? Um exemplo. Eu estava no supermercado e tinha uma senhora pegando batatas e botando no saco. Só que ela foi enchendo o saco de batata dela e caiu um bocado de batata no chão. Ela largou lá. Eu estava na praça de alimentação, dentro de um supermercado, e vi essa ação. Mas você sabe o que foi que eu senti na hora, Suzana? Abra aí a tela, Suzana. Sabe o que foi que eu senti na hora? Eu senti raiva. Eu senti raiva. Disse, mas rapaz, como é que pode um negócio desse? O julgamento... Se eu não pudesse se abaixar para pegar, se tivesse um problema de coluna. Não, Suzana, não venha justificar não, viu, Suzana? Porque se as suas batatas caíssem na cozinha, você ia abaixar para pegar as batatas e guardar. Na sua casa, se cair, você ia guardar. E por que no supermercado você não pode fazer? Mas naquela hora, o meu sentimento, eu disse, mas rapaz, como é que pode? Não é assim, a gente julga as pessoas. Mas como é que pode? As batatas caíram várias batatas, ela foi embora, arrastou o carrinho do supermercado e largou as batatas lá. Eu disse, rapaz, custava nada dela ela se inclinar, pegar e guardar? Porque se as batatas caíssem na cozinha da sua casa, ela vai agachar para pegar e guardar. Então, assim, o pensamento cria as ações. Aí vocês vão me perguntar, sim, James, o que foi que você fez? Não é isso, Suzana, que vocês querem saber? Sim, James. E aí, o que foi que você fez? Se você pensa, logo você busca ter uma ação, uma atitude. Eu fui lá, peguei as batatas e botei em cima do... coloquei no local, Suzana, mas reclamando. Mas como é que pode, não é isso que a gente fica falando? Eu fui lá, peguei as batatas, viu, meus amigos? Coloquei, mas fiquei resmungando. Então a gente tem que parar de resmungar. Se você quer fazer uma ação positiva, faça sem reclamar. Então, meus queridos irmãos, essa ação dos espíritos, das aparências, das vestimentas, eu citei aqui o espírito que apareceu para o médium, citei o caso de meu pai. O que eu estou querendo deixar claro aqui neste capítulo é que é o teu pensamento que vai manipular as energias para se materializar. Quando vocês vão a uma galeria de arte
e vê algumas pinturas majestosas, você fica imaginando a genialidade daquele pintor. Aquele pintor, ele plasmou no seu mundo mental a imagem e depois materializou pintando. Quando Almir Sater, me lembra aí aquela letra da música de Almir Sater, ando devagar porque eu já tive pressa, não é isso? Não é? Ando devagar porque eu já tive pressa, de Almir Sater. Ele relatou que no dia em que ele escreveu esta letra, ele iria afirmar que ele estava sendo inspirado e que o seu mundo mental foi povoado por imagens e que essas imagens ele traduziu em letra e compôs a música. Beethoven escreve uma carta à sua amiga Bettina, o grande compositor Beethoven. E Beethoven vai dizer que quando ele estava compondo, ele sentiu uma força sobrenatural. O seu pensamento era invadido de imagens e ele compunha. Então, Siddhartha Gautama, Buda, ele dizia: somos o que pensamos. Com pensamento construímos o mundo. O mundo nada mais é do que a criação mental dos seus próprios moradores. Se minha amiga Socorro estivesse aqui na sala, porque Socorro não está aqui na sala, Socorro é da casa do Camilo, e ela sempre me diz: James, você sempre cita Buda e essa frase de Buda. E aí eu dei risada e disse a Socorro: Socorro, tem um adágio popular que diz assim: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não é isso, Ana Célia? Eu digo essa frase para ver se a gente vai, minha amiga Bárbara, Suzana, se a gente vai assimilando, minha amiga Suzana. Eu mesmo resmungo muito, às vezes me sinto até que vou consertar o mundo. Maria Neuza está dizendo, a gente assim fica resmungando, não é, Maria Neuza? Então, tomem cuidado com o que você pensa. Porque durante o dia, nós produzimos aproximadamente 8.000 pensamentos por dia. Perdão, 8.000 o quê? 60.000 pensamentos por dia. E desses 60.000 pensamentos, a maioria do pensamento é negativo. Milka Mendes está dizendo, minha mãe desencarnou muito debilitada e sofrendo, mas já sonhei com ela algumas vezes e ela estava muito bem fisicamente e feliz, bem vestida e com uma bela aparência. Significa necessariamente que ela está assim no mundo espiritual? Muito bem, Milka. Foi exatamente isso, Milka, que eu citei de meu pai, não é? Certamente aconteceu com sua mãe. É exatamente isso mesmo, Milka. A elevação espiritual da sua mãe, a elevação espiritual de meu pai, vai depender muito da evolução moral e espiritual da pessoa que desencarna. Porque tem pessoas que desencarnam, que chegam no outro lado da vida em situações deploráveis. Pela própria força do teu pensamento, o tipo de vida que esses espíritos tiveram na Terra. André Luiz vai dizer que você vai desencarnar da forma como você viveu na Terra. Então, assim, há formas monstruosas. Tem pessoas que desencarnam e que criam aparências terríveis. Tem um político
Esse político desencarnou na década de 30, anos 30, anos 40. Ele foi um político brasileiro que ele roubou dinheiro dos cofres públicos, do erário brasileiro. Ele se beneficiou do seu cargo público, furtou o dinheiro do patrimônio público, desviou verbas que era para ajudar a sociedade brasileira. Esse político desencarna e quando chega no mundo espiritual, narra Filomeno de Miranda que o remorso, a vergonha era tamanha deste espírito que no mundo espiritual ele vai para uma região de sofrimento e com seu próprio estado mental ele cria um casulo. Sabe o que é um casulo? Um casulo? Ele cria um casulo cheio de tecidos e fica preso dentro daquele casulo para que ninguém o veja, porque o grau de intensidade do teu remorso, da tua vergonha era tamanha e do teu arrependimento que ele criou, ele teceu os fios de um casulo. E Filomeno de Miranda, junto com Eurípides Bassanufo, os espíritos saem do Sanatório Esperança e vai resgatar este espírito e é levado para uma sala de cirurgia no plano espiritual. E Filomeno pergunta como é que nós vamos retirá-lo dentro deste casulo que ele criou. E aí ele vai narrar que eles utilizaram através de passes fluídicos para ir desmaterializando aqueles tecidos, aqueles casulos criados pelo próprio pensamento do político. Vocês entenderam? Eu vou passar para você, Suzana. Vocês entenderam a situação que... Ana Cláudia, o presencial acontecerá em qual horário? Se for acontecer, Ana Cláudia, vai ser das 18h30 às 19h30, não é? Antes da doutrinária da Casa do Caminho. Mas aí a gente ainda vai definir quando vai ser, não é? Então vocês entenderam, não é? Tenhamos cuidado com o que a gente pensa. Pois não, Suzana? O microfone está fechado. Eu estava assistindo quarta-feira lá na Casa do Caminho uma palestra de Naum Castro, e ele falava sobre... eu não sei te explicar direito, mas assim, como a nossa energia, né, o nosso pensamento vai também moldar a nossa expressão física, né? E eu me lembro que ele falou assim, uma pessoa com a cara carrancuda, está cheia de raiva, cheia de ressentimento, a sua expressão física é fechada, é carrancuda, é pesada, diferente de uma pessoa que está transpirando amor, transpirando paz, que tem uma fisionomia, né, mais leve, mais amena, né, mais convidativa. E em relação ao que a gente estava falando sobre a beleza e a piura, eu acho que também tem um pouco isso. Eu acho que na parte física, isso que você falou se traduz por essas expressões que nós vamos moldar no nosso corpo, né? Se a gente está, né, carrancudo, então a gente já fica mais feio, né? Exatamente. Mas eu acho que tem uma relação aí, né? Claro, claro. Tem um livro, Suzana, de Pierre Vaillant. Esse grande francês Pierre Vaillant, ele escreveu um livro que diz o seguinte: o corpo fala. O nome do livro, o corpo fala. E o corpo, a expressão, isso a gente que dá aula de comunicação, de como falar em público,
Até as aulas que eu dou sobre programação neurolinguística, eu falo exatamente o curso que eu dou sobre programação neurolinguística. Eu estou aqui numa live, não dá para eu representar para vocês, porque eu acho que não vai dar para vocês ver direito. Mas isso eu dou no curso, falando sobre como você acompanhar, quando eu digo assim, Deus nos abençoe. Eu levantei a mão, não é isso? Deus nos abençoe. Agora imagine se eu fizesse assim, eu falasse assim, Deus nos abençoe, e apontasse para baixo, está fora de conexão com a ação. Suzana, faça uma expressão de tristeza. Suzana, sua cara de tristeza é mais para alegria, viu, Suzana? Abre o microfone, Suzana. É porque não dá para eu representar aqui. Uma cara de tristeza, meu Deus. Suzana, a partir do próximo mês, a empresa que você trabalha vai descontar 50% do seu salário. Suzana, a partir do próximo mês, você vai passar um final de semana na casa do caminhão, lá no interior. Que bom, quero ir. Se quiser ir, embora que eu vou para lá no mês de maio. Bora? Quero ir. Você viu a felicidade? Então, quando você está alegre, é claro que a aura, a tua luz se modifica. Então, minha amiga Milka, né? Milka. É a nossa natureza, do nosso pensamento, que vai moldar a nossa verdadeira identidade para com os espíritos que nos cercam. Mais algum questionamento? Vamos lá, que hoje eu quero a participação de todos. Ana Célia. Maria Neuza, pode falar, Maria Neuza. Ela levantou. Bom, quando a gente se fala muito nisso, às vezes a gente fala assim com a pessoa, vai com Deus, né? Agora disse a Roberta Miranda, né? Vai, Roberta Miranda. Abençoado, mas às vezes a pessoa não quer dizer nem isso, que inclusive teve um palestrante que, pelo amor de Deus, se vocês quiserem abençoar, abençoa mesmo, mas diz abençoado, pensando e num xingamento, entendeu? Como é o negócio, a pessoa está com aquele pensamento, fala, mas o pensamento é outro. Pois é, né? O que nós estudamos, que você pensa, logo você cria as ações se materializam no mundo mental. Que Deus lhe abençoe, Dona Maria Neuza, que Jesus ilumine os seus caminhos, que Jesus lhe traga paz e amor. E aí Dona Maria Neuza responde, obrigado, meu filho. Então a palavra tem força. A palavra tem um poder de magnetismo. Era exatamente o que Jesus utilizava. E nós vamos estudar nos capítulos, meses depois, os milagres de Jesus. E um dos milagres de Jesus era o poder do teu verbo, da tua mensagem, da tua palavra. A palavra de Jesus se materializava no mundo mental. É exatamente isso que Jesus está querendo nos ensinar. Aprendam a disciplinar o teu pensamento. Buda nos ensinou muito isso. A filosofia budista nos ensina muito isso. O silêncio da mente é você mergulhar na inteireza do teu inconsciente mais profundo
e você começar a olhar a bela alma que você é através do teu próprio pensamento. Não é isso, Milka? Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, na próxima semana, na próxima sexta-feira, o tema vai ser sobre qualidades dos fluidos. Eu vou estar viajando, eu não vou estar aqui presente, provavelmente ou vai ser Ana Teresa que vai apresentar o estudo, ou Diogo, que eu vou combinar com o Diogo. Ou Diogo ou Ana Teresa, que vai me substituir, porque na próxima semana eu estarei em viagem, em uma jornada aí em outro estado aí, realizando palestras. Então, meus queridos amigos, a nossa amiga Ana Cláudia, que tem aqui na sua apresentação, sem nutrição não existe saúde. Isso para mim, o que Ana Cláudia colocou. Você é o que você se alimenta. Ontem, por conta de compromisso de trabalho, eu tive que acompanhar algumas pessoas em uma churrascaria aqui em Salvador. Eu não frequento churrascaria, mas por questões profissionais eu tive que ir para essa churrascaria. Ô Ana Cláudia, eu vi aqui, sem nutrição não existe saúde. Eu me lembrei da churrascaria que eu fui ontem. Eu entrei nessa churrascaria. É o que a gente acabou de falar. O padrão energético daquela churrascaria era um tumulto. Era todo mundo conversando ao mesmo tempo, a churrascaria lotada. E todo mundo conversando ao mesmo tempo e comendo aquelas carnes ao mesmo tempo. Comendo cadáver. Eu sentado à mesa e o cidadão na minha frente comendo. Você não vai comer não? O senhor James disse não. Aí chegou o gerente da churrascaria Ana Cláudia. Eu virei assim e disse assim, ô meu amigo, só tem churrasco, não tem um filé de peixe aí, não tem uma batata assada, não. Eu falei sabendo que ia receber ou não. Aí a gente fica pensando, então você é o que você come. Meus amigos, alguém deseja fazer a prece de encerramento? Ô James, antes da prece, eu só queria te informar a você e ao grupo que a partir da próxima sexta-feira eu estarei dando aula, né? Voltarei às aulas presenciais. Não poderei mais participar virtualmente e nem presencialmente, né, quando retomar. Mas eu quero continuar acompanhando, né, o grupo, os vídeos. Certo. E assim que puder, eu volto a participar. Maravilha. Presencialmente ao vivo. Mas não vou me desconectar do grupo nem de você, não, porque eu estou aqui aprendendo bastante. Tá bom, Suzana, você é um amor de gente. A gente vai estar sempre vibrando por você. E as aulas vão estar sempre aí no canal gravado. Né? Inclusive eu falei até com Déia para ver se eu poderia participar de algum outro grupo em outro dia da semana, porque eu viajo quinta-feira, eu dou aula em Santo Antônio de Jesus, eu viajo a quinta e só retorno na sexta-noite. Então eu só tenho agora de sábado a quarta para participar. Aí a gente conversa no WhatsApp sobre isso depois. Pois você pode participar terça-feira do estudo do Livro dos Médios. Terça-feira, o Livro dos Médios com Roberto Sabadini. É muito bom o estudo dele. Ótimo. Viu? Combinado, a gente se fala. Obrigada. Ok, eu vou pedir alguém aí para fazer a prece de encerramento. Quem se candidata? Quanta luz deste ambiente descendo sobre nós. Eu vou ficar cantando até aparecer alguém. Posso, Maria Neuza, posso? Pode, sim. Elevemos o nosso pensamento ao alto
E agradecemos ao Senhor Jesus, nosso Mestre, que sempre está a nos iluminar neste dia de estudo. Que nós possamos, Senhor, ter forças em continuar para receber os seus ensinamentos, para o nosso melhoramento, na evolução. Sabemos, Senhor, que sempre está conosco, com o seu amor, com a sua misericórdia. Que possamos, Senhor, realmente ser o seu exemplo. E que, neste momento, nós encerramos o nosso estudo desta noite. Com a sua paz, que assim seja.